Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais uma importante entrevista, dessa vez do meu lado aqui já o vereador Adriles Jorge, vereador por São Paulo, que vai nos dar a honra dessa entrevista. Obrigado, Adriles, seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel. Eu que agradeço, já estava querendo, sou um admirador do trabalho de vocês já há algum tempo, e vamos lá. Muito obrigado pela gentileza e pela generosidade, pela confiança aqui, meu caro Israel. Prazer todo nosso. Amigo, no início da semana você recebeu uma comitiva de religiosos, né? Participou de um evento aí na Câmara com esses evangélicos. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como que foi isso, como que foi receber esses líderes religiosos aí na Câmara. Foi ótimo. Eu acho que o cristianismo é não só a base da civilização moderna, como a gente entende, né? Da ética moderna, da moral moderna, que ultrapassa o princípio da justiça, né, de Platão, e vai para o princípio da misericórdia, da caridade, da constrição, do perdão, ou seja, uma coisa que fundamenta toda uma ética moderna que vai além do princípio da justiça, que é dar cada qual aquilo que lhe cabe. A gente vai além, né? E aliado a isso, essa coisa da misericórdia, do perdão, da compaixão, você tem uma ação. O cristianismo, né, ele é engraçado, as denominações cristãs, as igrejas cristãs, tanto a católica quanto a evangélica e outras denominações mais, elas têm uma virtude que às vezes eu acho que quase resvala para um defeito, Israel, que é a modéstia, entendeu? Então eu trouxe exatamente líderes cristãos que façam um trabalho social ativo, de acolhimento aos pobres, aos necessitados, aos miseráveis, às pessoas com problemas, a comunidades. Isso é fundamental, porque isso é ação cristã, né? Dá abrigo a quem tá só. Você dá comida a quem tem fome. Você dá agasalho a quem tem frio. Isso é a base do evangelho, né? É você acolher os necessitados dentro das suas necessidades. Ou seja, e é um trabalho fascinante que várias igrejas que eu conheço fazem de maneira muito, muito perfeita e muito extraordinária. Então eu queria dar vazão não só ao evangelho, à palavra de Deus, né, todas as denominações cristãs que eu conheço, que tem um trabalho ativo, como ao trabalho social ativo, porque isso é o que eu tento fazer enquanto político, né? Poder é poder fazer algo por alguém, e as igrejas fazem. Eu aprendo muito com as igrejas, e as igrejas eles podem fazer exatamente um trabalho em conjunto que é muito bom para a população de São Paulo e de todo o Brasil, né? Agora, apesar de não ser um encontro totalmente inédito aí na Câmara, mas eu vi que esse especificamente gerou muitos comentários negativos, as pessoas criticando o Estado laico. Como é que você recebe essas críticas nesse sentido? O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Acabei de falar aqui que o cristianismo é o sedimento e a base do Estado. Por que é? O Estado é o quê? É você acolher o cidadão, você dar um princípio de bem-estar para o cidadão, é você tentar dirimir os maus instintos através de leis. Tudo isso, a base da nossa civilização ocidental é o cristianismo. Se você faz uma lei para acolher o próximo, se você faz uma lei para não agredir o próximo, se você faz uma lei para coibir toda a injustiça que se faz ao próximo, você está sendo cristão, meu amigo. Entendeu? O Império Romano era exatamente uma coisa fixa, de uma justiça, como eu falei aqui, dá a cada qual dentro das suas potencialidades. Mas você tinha pena de morte, você tinha umas coisas de tortura, ou seja, o cristianismo, ele adoçou, ele suavizou, não só socializou, mas tornou o ser humano um humanista. O humanismo, ainda que seja laico em essência, ele é na sua profundeza maior cristão. Então, o Estado, a democracia, a prefeitura, o vínculo com a comunidade, você tem esse grau de compaixão, a legislação, tudo isso tem um fundamento cristão. Não dá para separar. Você pode abdicar da transcendência. Você pode não crer que Cristo é Deus. Você pode não crer na palavra sagrada da Escritura. Agora, você negar que o cristianismo é a base da liberdade de expressão, base da democracia, ou seja, você só escraviza aquilo que você não ama, aquilo que você odeia, aquilo que você subjuga. Isso é o anticristianismo. E você acolhe, você faz a caridade, você faz o trabalho de acolhimento, de empreendedorismo, de dar emprego, de dar trabalho. Isso tudo tem um fundamento cristão. Então, nada mais cristão que o Estado democrático de direito. Vamos falar em cristão, religião e Estado. Como é que você avalia, então, Adriles, essa aproximação que teve muito mais forte nos últimos anos da igreja com a política, esse envolvimento, sobretudo ali com o bolsonarismo em 2018, de lá para cá, houve esse alinhamento muito mais intrínseco? Eu acho fundamental.
fundamental. Eu acho que as igrejas evangélicas, se eu não me engano, são 22% já da população. A Igreja Católica tem um quinhão enorme também. Ou seja, a maioria esmagadora. Se eu não me engano, o país, você pode até me corrigir, o Brasil é o país com mais cristãos do mundo, não é? Proporcionalmente e em quantidade também. Então, é claro que essa população quer ter voz. Eu acho que essa dissociação da política e da religião é muito ruim. Você não precisa estabelecer o cristianismo como a base da democracia, a base do Estado, aliás, entendeu? Agora, você perceber que historicamente, culturalmente, o cristianismo, como eu falei mais uma vez, é a base da democracia, é a base do Estado Democrático de Direito, você colocar-se como voz cristã, representativa dos valores cristãos, os valores eclesiásticos, os valores morais, os valores socioafetivos. Isso é principalmente uma representatividade democrática. E é a representatividade democrática maior que a gente tem, sendo o país mais cristão do mundo. O Bolsonaro que tem até umas intempéries, uns erros de julgamento, que ninguém é perfeito, ele fez eclodir esse conservadorismo que estava arraigado na essência do brasileiro, mas estava enrustido, né? Porque era sempre confundido ou com o malufismo aqui em São Paulo, que era um homem corrupto, ou com a ditadura militar, e que não tem nada a ver especificamente. O conservadorismo, a base, tem um nome que até, vou te confesso, eu não gosto muito. Conservar o quê? Parece uma coisa mofada, né? Conservar a escravidão, machismo, não. O conservador inato, o conservador claro, é aquele que conserva os pilares da civilização e tenta avançar, progredir, tendo em base o que foi conquistado na história. E a maior conquista da história foi exatamente, mais uma vez, o princípio da misericórdia, da compaixão, do perdão, da caridade cristã. Isso é o ponto, o eixo máximo de mudança da estrutura social. E você não quer ter uma denominação religiosa dentro da representatividade política? É um direito que nos assiste. É um direito que assiste a todas as igrejas católicas. Você pode, sim, falar da transcendência, dizer que o reino dos céus é o reino de Deus, mas Cristo mesmo falou. O reino dos céus está aqui mesmo. E o que ele queria dizer com isso? O reino dos céus é quando você percebe que você sai da sua miséria pessoal, aquela coisa do pecado original, e resgata o outro e sai os dois. O resgatado e o resgatante da sua miséria de pecado. Ou seja, isso é uma coisa maravilhosa, lúdica, líndica, transcendente, mas ela é essencialmente social. O cristianismo Cristo nunca abdicou da ação pelos homens, com os homens, para melhorar a vida das pessoas. E a política tem que ter esse princípio básico. Implica na sexualidade, no amor, nos afetos, nas políticas sociais. É uma conquista, eu volto a dizer, ter denominações cristãs, abertamente cristãs, tendo representatividade política. É um avanço da democracia. Tá, os princípios. E os princípios a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, os princípios cristãos como base da democracia americana. Aqui no Brasil, quando eu falo em relação a essa junção do Estado, da política com a igreja, a gente vê, por exemplo, no Congresso, um número, não vou dizer absurdo, mas enorme, de pastores que são deputados, vereadores que são pastores também. Isso não é voltando um pouco à pergunta anterior em relação ao Estado laico, isso é normal no Estado laico? Tantos pastores ocupando cargos no Congresso? O Estado laico, mas não é ateu. O Estado não é intolerante à religião. Você tem que ter pastores, você pode até ter padres, você pode ter todo o ofício de pessoa que representa uma religião, uma determinada igreja. É claro, não vou dizer, tem muita gente picareta também, que usa o nome de Deus para fazer outras coisas. Agora, a política deveria fazer e exercer apenas o bem. Não é? E tem muita gente picareta, que diz até a maioria de políticos que usam o poder, em vez de fazer poder para fazer alguma coisa pelo outro, usam o poder para fazer algo para satisfazer os próprios umbigos, os próprios egos narcísicos. Agora, em sendo um verdadeiro pastor cristão, em sendo um verdadeiro padre, um representante, um líder comunitário cristão, você tem essa premissa básica de que o outro é o sentido da vida, né? Você faz o que você vive pelo outro. Um pedreiro trabalha pelo outro, um poeta faz um poema para o outro, um escritor, um jornalista tenta expandir a consciência do outro, e o político e padre ou pastor, eventualmente, trabalham pelo outro, não só pela sua redenção espiritual, mas a sua redenção espiritual se dá no contato do trabalho que você faz pelo outro. Ou seja, você melhora as condições de trabalho, melhora as condições de subsistência, melhora as condições de vida. Isso é um ato eminentemente cristão. Eu acho que todo pastor que é vereador, que é deputado, que é senador, que eventualmente pode se transformar até em presidente, ele tem
todo o direito. E eu não acho absolutamente nada atípico que haja um número representativo de pastores de denominações cristãs. Porque, eu volto a dizer, a maioria da população é cristã. O que seria atípico é ver poucos, e era atípico, não é? Poucos representantes do cristianismo dentro dos parlamentos, dentro do executivo. Ou seja, o cristianismo como religião fundamental de maior representatividade no Brasil, ela tem que ter uma representatividade objetiva dentro do Congresso. Cristo falou para os homens, Cristo se moveu entre os homens, Cristo se colocou contra a injustiça do Império Romano. Ou seja, a injustiça do Império Romano era a injustiça da própria humanidade àquela época. E essa injustiça permanece ainda hoje. Então, a batalha, a revolução cristã, por assim dizer, ela é permanente. E ela pode necessitar, e ela não pode prescindir do apoio e da representatividade política. Eu acho atípico é haver poucas pessoas de denominações cristãs dentro do meio político. Deveria ter mais. Mas, Adriles, quando a gente olha também hoje para os presos do 8 de janeiro, a maioria também são religiosos, são pastores, são líderes. Dá para dizer que a igreja impulsionou o 8 de janeiro de alguma forma? Depende da acepção filosófica. Eu acho que a gente sofreu, realmente, já sofreu, estamos sofrendo um golpe interna corporis dentro do judiciário. Se você cria crimes que não existem, como fake news, discurso de ódio, são crimes de opinião, basicamente. Se você cria inquéritos ilegais e imorais em que o juiz se coloca como procurador, investigador e vítima em carrasco. Se você prende pessoas, censura pessoas por crime de opinião ou pela liberdade de ir e vir. Se você cria golpes que não existem, viagens que não existiram, intenções subjetivas de juiz com intenções subjetivas de alguém que eles acham de armar um golpe. Se você começa a prender, perseguir, massacrar gente inocente, para resumir, você está sendo anticristão. Entendeu? Então, eventualmente, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que eu achei um exagero de uma estratégia ruim, de pessoas invadindo o Congresso Nacional, depredando o Congresso Nacional, foi um ato de desespero de pessoas que têm o sentido religioso, sim, o sentido cristão, de percepção de que a liberdade do Brasil, e liberdade é um princípio cristão. Como eu falei, você só escraviza aquilo que você não ama. Que a liberdade de expressão, a liberdade de ação, a liberdade de pensamento estava sendo ameaçada, estava sendo conspurcada, estava sendo massacrada, e que pessoas estavam sendo massacradas, arruinadas e perseguidas, como os cristãos foram perseguidos nos 4 primeiros séculos lá, depois da morte de Cristo, entendeu? Então foi um ato de desespero, sim. Foi um ato eminentemente desesperado. Mas desesperado de um povo que clamava pela real volta da democracia no Brasil. O ato deles foi equivocado do ponto de vista estratégico. Mas o ato deles foi um ato cristão de retomada e tentativa de ressurreição da liberdade, da democracia e da república no Brasil. E esses que estão presos, esses que estão sendo subjugados, esses que estão sendo arruinados, mortos como Crezão dentro da cadeia, são os neocristãos que eram perseguidos pelo Império Romano. Entendeu? Depois o Império Romano fundou o catolicismo, que eventualmente o Espírito Santo baixou lá, isso é para quem acredita, e transformou aquele que era o algoz no submisso de Cristo. Eu não tenho tanta esperança assim do STF se transformar no submisso de Cristo até o presente momento, né? Mas o que a gente tem que fazer enquanto cristão perseguido, enquanto cidadão perseguido, enquanto brasileiro perseguido, e essas vítimas do 8 de janeiro são brasileiros perseguidos e massacrados e injustiçados, é lutar contra o neo-império romano, que é o Supremo Tribunal Inquisitorial. Vamos dar nome aos bois. Você tem sido um crítico quanto mais do Alexandre de Moraes, e agora há pouco você falou que os presos do 8 de janeiro queriam uma real democracia. Você acha que o Brasil de fato vive uma ditadura, Adrins? Absolutamente, sim. Vive uma ditadura. Você tem presos políticos, você tem perseguidos, você tem censurados, você tem pessoas que são condenadas sem o devido processo legal. Quer dizer, nem sem condenados, são colocados. O Clésio, que eu dei um exemplo aqui, foi colocado na masmorra, sem saber do que estava sendo acusado, colocaram lá naquela raspa do tacho lá das pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, morreu por falta de atendimento médico. O homem doente, o Alexandre de Moraes deixou de atendê-lo, deixou de soltá-lo com o pedido da PGR. Estou dando um exemplo. Você tem uma mulher que pichou numa estátua uma frase infelicíssima de um ministro do STF, perdeu uma net, ficou 2 anos sem ver os filhos de prisão preventiva, o que já é um abuso, já é uma tortura, foi condenada a quase 20 anos de cadeia, sendo que pedófilos, assassinos e terroristas não recebem essa pena no Brasil.
Entendeu? Você tem amigos meus, por exemplo, jornalistas, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, você tem o Alan dos Santos, que estão proibidos de pisar no Brasil, sob pena de prisão. Pedido a prisão dessas pessoas, o Departamento de Estado americano negou. O Departamento de Estado americano está em vias de condenar o senhor Alexandre de Moraes por violação drástica aos direitos humanos. Condenar o Alexandre de Moraes por ditadura. Você falou agora há pouco em relação ao que os Estados Unidos pretendem fazer com o Alexandre de Moraes, uma espécie de sanção ali. Isso não iria a nossa democracia, de alguma forma, Rodrigues? Se não há democracia, não fez. A soberania do Brasil? Se não há vou te perguntar uma coisa, uma pergunta retórica. Soberania nacional é a do povo. Soberania nacional numa democracia é a do povo. Não há soberania nacional, por exemplo, da Venezuela, em que um ditador frauda as eleições e trata o povo a ferro e fogo, cooptando todas as estruturas, todas as instituições para fingir ser uma democracia. Aqui não há mais soberania nacional, há soberania de tiranos. O Lula, que foi retirado da cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, foi recolocado numa campanha absolutamente parcial da parte da Justiça Eleitoral, que censurava um lado em privilégio do outro, que é o lado do Lula, que está no poder hoje, de maneira completamente, absolutamente injusta. E você tem juízes travestidos carrascos travestidos de juízes que perseguem pessoas. Ou seja, e não é exatamente uma questão de soberania nacional. Por quê? Como é que começa esse processo? O Alexandre de Moraes, o Marco Rubio, o que ele está falando, está tratando é de pessoas residentes nos Estados Unidos que têm cidadania americana e brasileira, como o Alan dos Santos, como o Paulo Figueiredo, como o Constantino, que têm redes sociais censuradas até hoje. Há 2 anos essas pessoas não podem aparecer com rede social aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é crime. Isso é crime de lesa pátria, porque é um crime contra a liberdade fundamental de um indivíduo. Ou seja, a tirania do Alexandre de Moraes ultrapassa a barreira nacional e está chegando a cidadãos atuantes, como o Figueiredo, como o Constantino, como o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, especificamente, teve a sua prisão decretada aqui e pedida para o Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano negou. Eu falei, o que esse cara está fazendo? Ele está fazendo críticas incisivas ao governo, ao STF, a uma instituição. Isso é a base da democracia, você poder e legitimamente dever criticar os poderes constituídos. A sua crítica pode ser leviana, mas aí que se processe a pessoa, não que se decrete um mandado de prisão baseada no inquérito de atos golpistas que estão só na cabeça do juiz. Entendeu? Ou seja, a ilegitimidade tirânica, a perseguição, o ato cruelmente tirânico do Alexandre de Moraes ultrapassa os próprios limites nacionais. Agora, sendo aqui, não há soberania, eu volto a dizer, numa ditadura. A soberania na democracia é do povo, é o povo que escolhe seus representantes. E a gente está sob mercê de juízes não eleitos pelo povo, que castram a liberdade das pessoas, que perseguem, massacram e prendem as pessoas por crimes que não existem em inquéritos julgados por aqueles que deveriam, eventualmente, zelar pela justiça. É isso que está acontecendo. É uma tirania que ultrapassa os limites nacionais e que não tem nada a ver com soberania nacional. Tem a ver com soberania de tiranos que querem subjugar o povo, estão subjugando o povo no Brasil. Adriles, o processo do Rio de Janeiro avança lá no STF e você acredita na prisão do Bolsonaro? Pela atual conjuntura e como a banda vai ser preso, sim. Entendeu? Eles até agora não recuaram 1 milímetro. Aliás, não estão recuando nem com a possibilidade da Lei Magnícia e atacando, condenando o Alexandre de Moraes. Eles estão se unindo dizendo que há uma conspiração global de extrema-direita contra aquilo que se chamou de soberanias nacionais da América Latina. Agora, esse é um discurso, por exemplo, ipsis literis que eu estou copiando do Barroso. Mas esse também é o discurso ipsis literis que eu estou copiando do Nicolás Maduro. É aquela coisa, ameaça Yankee. Você tem uma ditadura e cria um inimigo imaginário. Ou seja, mais um sintoma de que o Brasil é uma ditadura. Agora, se eventualmente eles vão voltar atrás, eu acho que não. Eu acho que eles vão roer a corda, eles vão esticar a corda até o limite do impossível, porque eles têm o poder. E o que acontece no Brasil? Aqueles que deveriam se rebelar contra esse Estado tirânico, por exemplo, a OAB fez uma nota asquerosa a favor da tirania do Brasil e contra as possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes. Eles mesmos deviam fazer sanções, pelo menos simbólicas, contra um tirano que está
proibindo, inclusive, o ter direito à defesa de advogados. É asqueroso o que está acontecendo dentro do Brasil. Asqueroso do ponto de vista de omissão e covardia. Que é necessário um órgão exterior, é necessário o Congresso americano dizer que há uma ditadura aqui no Brasil. E, eventualmente, aí eu faço uma crítica até às lideranças de direita no Brasil. Se você não diz de maneira clara, aberta, sintética, que há uma ditadura no Brasil, que essa ditadura é capitaneada pelo senhor Alexandre de Moraes, vocês ficam falando em anistia, eu acredito na anistia, que seja um nome ruim. Se não anistia, a gente não cometeu crime algum. Mas, eventualmente, é uma reverberação. A gente está em via de ter um ministro condenado pelo Congresso americano. E aí ninguém faz nada aqui. Se você pega um Tarcísio Gomes de Freitas, quase nunca, é um excelente gestor, mas quase nunca menciona o STF. Você pega o Romeu Zema, o Jorginho, o Caiado, você pega todas as pessoas que foram eleitas, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, pelo escopo do que se chama direita brasileira, que está sendo perseguida, você acaba com a ditadura. Do dia pro outro, eu falo, essas pessoas ficam enreitadas. É fácil revelar a ditadura do judiciário do Brasil. É só ter milhões de pessoas nas ruas pedindo a falta de democracia. E para que isso aconteça, é só fazer que todas as lideranças de direita, inclusive Bolsonaro, proclamem, incitem o povo à restauração da democracia. Agora, ficam querendo dialogar com o tirano, é a mesma coisa que o Winston Churchill falava na época dos nazistas, quando o Chamberlain queria fazer as pazes com os nazistas. Você está enfiado tua cabeça dentro da boca do tigre, você quer convencer o tigre para não te devorar. Aí não dá. Se você não tiver uma coragem, uma coisa, e eu precisa muita coragem. A maioria dos prefeitos, governadores, deputados, senadores são conservadores. Os conservadores é que estão sendo perseguidos no Brasil. Agora, se você não tem uma mobilização para debelar a ditadura e dizer que é uma ditadura, aí a gente tem uma nação, perdoa a expressão forte, de covardes. Uhum. Mas, Adriano, você falou em relação a uma mobilização por parte da direita. O Bolsonaro tem feito alguns protestos, algumas manifestações, tem convocado as pessoas para as ruas, e os números têm sido cada vez menores. Você não acha que o bolsonarismo está enfraquecendo o poder de mobilização? Há um erro de cálculo. O erro de cálculo desse aqui agora. Talvez seja o erro de cálculo até do Bolsonaro, do Malafaia, que estão organizando essas manifestações. Essas manifestações que deveriam ser estritamente humanitárias, você dizer que há preso político, que há gente sendo torturada, morta na cadeia, como Clériston, você dizer que na proporção da justiça, uma mulher sendo condenada por um batom a 14 anos de cadeia, isso não é pauta de direita. Isso não é pauta conservadora, isso é uma pauta humanitária. Entendeu? É uma pauta de perceber que há um crime de lesa humanidade dentro de um país que se percebe como democrático e não é mais. Agora, se você coloca esse caminhão, música de campanha, música de comício, aí você repete as mesmas coisas e nada muda, existe e vai haver um cansaço da população. Agora, o que eu acho mais errado estrategicamente? A gente está acabando de falar aqui que o Alexandre de Moraes está em via de ser condenado pelos Estados Unidos por crimes de lesa pátria. Por que a pauta virou anistia? Porque a pauta do impeachment parece que não teve segmento dentro dessas lideranças. Agora, você tem um homem condenado por tirania pelos Estados Unidos. É só tirar esse homem. E tirando esse homem, Ladris, o Senado não vai votar porque tem o rabo preso. Se houver 1 milhão de pessoas indignadas falando na cabeça de senadores, na porta da Câmara dos Três Poderes ali em Brasília, esse impeachment sai. É só ter vontade política, é só ter coragem. E aí a anistia. A anistia é reverberação. Se o homem foi condenado por atitudes tirânicas contra os direitos civis das pessoas, a saber, sobretudo contra os direitos civis daquelas pessoas do Rio de Janeiro que estão apodrecendo na cadeia, a anistia sai. Que as pessoas vão ser liberadas. Que não tem jeito de você não vincular a tirania de um homem, a tirania de todos os seus assetos, que é bom saber também, o Alexandre de Moraes não está sozinho. Os outros demais ministros do STF estão lá com ele, ou pela ação, inclusive pelo discurso em favor dele, ou pela opção. Todos ali têm culpa no cartório. Agora, tirando o Alexandre de Moraes, fazendo o impeachment do Alexandre de Moraes e arregimentando esse impeachment pelas lideranças políticas, dizendo incisivamente que é uma ditadura no Brasil, esse homem cai. E esse homem caído cria um constrangimento. Se não a deposição dos outros ministros, cria um constrangimento. Fala, olha, esse limite da perda da liberdade dos cidadãos na sua essência, a gente não pode ultrapassar. É uma estratégia muito maior que falar em anistia para o povo que está passando fome exatamente por um governo que foi eleito por esses tiranos. Olha só como é que o discurso é alinhavado.
Esses mesmos tiranos que estão castrando a liberdade, estão prendendo pessoas sem um devido processo legal, estão arruinando vidas, esses mesmos ministros foram que tiraram Lula da cadeia e o recolocaram na presidência da República para o povo voltar a passar fome, para o povo ter desemprego, para o povo ter carestia nos alimentos. Entendeu? Tudo, infelizmente, hoje no Brasil, se circunda pela tirania do STF. O mal do Brasil hoje é o STF. Eu não estou dizendo da instituição, tá? Antes que me chamem de golpista, porque tudo vira golpista. Estou dizendo das pessoas que lá estão. As pessoas que lá estão é que são contra a instituição do STF, que tem arruinado o Brasil. Agora, as lideranças de direita, eu torno a afirmar, elas estão completamente alienadas. Quando elas acham que vão ficar fazendo campanha antecipada para o Bolsonaro, que eu tenho toda a estima, foi um dos grandes presidentes do Brasil, e não perceber que essa não é uma pauta política estritamente. Essa é muito mais que uma pauta política de direita, esquerda, conservadores, progressistas. Essa é uma pauta humanitária. A gente está sendo arruinada no país por esses ditadores. Entendeu? Você não precisa ser de esquerda, de direita, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, para perceber que o que acontece no Brasil não é uma questão de disputa política, é uma questão de perseguição inclemente política que começa pelo Bolsonaro e vai até numa mulher de batom e vai até num comerciante que morreu na cadeia. Então é isso que as lideranças têm que perceber. Você tem um movimento internacional pela saída de um ministro abusador, que é o Alexandre de Moraes, e aqui ninguém fala nada sobre isso. Ou seja, é absolutamente insano. Aí o Brasil vai merecer a ditadura que está vivendo, se a gente não tem sequer uma liderança política efetiva que possa dar o rumo e dizer o que está acontecendo. Existe uma ditadura no Brasil e existe meio de acabar com essa ditadura e restaurar a democracia. Não fazem porque não querem, por obtusidade, mediocridade, limitação, covardia, ou alguns até talvez a adesão a esse tipo de modelo autoritário. Para a gente mudar de pauta, só um adendo aqui. Você falou em relação a colocar 1 milhão de pessoas ali, né, na frente do Congresso, na frente dos 3 poderes. Você não acha que a forma... Você falou agora há pouco sobre a possibilidade de colocar 1 milhão de pessoas ali na frente dos 3 poderes de manifestação para ver se isso funcionaria. Você não acha que a forma como o STF está lidando com as pessoas do 8 de janeiro intimida o Brasil a protestar de novo lá em Brasília? As pessoas ficam com medo de se reunir novamente lá e protestar contra o que quer que seja? As pessoas ficam com medo porque não há liderança, que as mofas. Exatamente. Se você cria a possibilidade de governadores, senadores, deputados, vereadores, uma aliança política, não é de dezenas ou centenas, é da maioria do espectro político brasileiro que foi eleito pelo Bolsonaro em 22. Ele perdeu as eleições de maneira canhestra, que a gente sabe como é, por uma a parcialidade do TSE. Eu também falo de fraude, está falando de parcialidade do TSE, mas ganhou a maioria no Senado, na Câmara, nas prefeituras, tudo. Ganhou. Se essas pessoas se unem, esse espectro político se une, dizendo em uma só voz, em uníssono, há uma ditadura no Brasil, há um ditador que deve ser expurgado da República, que é o senhor Alexandre de Moraes. Essas pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir protegidas, vão se sentir seguras, mas a porcaria das lideranças não se assumem como lideranças. Desculpe a minha indignação, mas é isso que acontece. Se você não tem líderes que movimentam o povo, se você vê o povo acuado exatamente por perceber que inocentes, até senhoras de 70 anos de idade com Bíblia na mão, está sendo arrastada para a cadeia, você quer que o povo se mobilize sozinho? É claro que o povo vai ter acuado. O povo tem razão de ter medo. As lideranças não. Essas que hoje se omitem, que têm se omitido, e eu falo bastante claro. Há 5 anos que eu estou falando que eu estou pedindo impeachment do ministro abusador Alexandre de Moraes. Eu pedi isso no CIPEC, no Congresso Público. Se eu posso dizer fora Lula, fora Fernando Henrique, por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Que nem voto teve. Entendeu? Isso é do meio democrático. Agora, se você que continua querendo conversar com o Leão, tudo bem. Agora, eu volto a dizer, as pessoas têm medo porque não se sentem lideradas. As pessoas têm medo porque elas estão acuadas e abandonadas pelas próprias lideranças que elas elegeram. As pessoas sabem que tem uma ditadura no Brasil, mas as pessoas ficam receosas. Se nem os líderes, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores dizem que é uma ditadura, sendo que uma infra-minoria diz apenas, as pessoas vão se sentir protegidas por quê? Adriles, eu vou na rua, eu falo fora de Alexandre de Moraes, eu vou preso. Tem toda a razão de se sentir acuadas, mas a culpa é das lideranças que não impõem essa pauta de libertação do país, que seria o impeachment do Alexandre de Moraes e uma ampla reforma do judiciário.
Rodrigues, e como é que fica a direita na eventual prisão do Bolsonaro? Oi? Como é que fica a direita na eventual prisão do Bolsonaro? Olha, não é, mais uma vez, não é uma questão só política, né? É uma questão humanitária. O Bolsonaro não fez nada. Ele foi tornado inelegível por nada. Uma reunião com embaixadores pela segurança das eleições. Nada. Absolutamente nada. Ele vai ser preso por um golpe que ele não deu, que ele não intuiu. Ele quis fazer uma GLO com consulta do Congresso Nacional, dizendo que as eleições tinham sido parcializadas por uma justiça eleitoral, com anuência do Congresso. Nunca vi fazer golpe com garantia de lei de ordem e um documento burocrático pedindo uma consulta do Congresso Nacional. É a única coisa que se acusa a ele, né? Ou seja, por um desespero, por um presidente corrupto que voltou saindo da cadeia, que foi colocado lá e fizeram campanha perdendo a justiça eleitoral. É isso. Isso é que foi golpe. Não é o que o Bolsonaro tentou fazer, eventualmente, para restabelecer um princípio de democracia no Brasil, em consonância, mais uma vez, com o Congresso Nacional. Se o Bolsonaro vai para a cadeia, a direita fica órfã, mas ela não vai ficar sem cabeça. Vai haver outras lideranças políticas que vão. Aí é o único aspecto positivo de uma eventual prisão do Bolsonaro, que Deus quiser não vai acontecer. Mas, eventualmente, você pode perceber de maneira clara e trágica que há uma ditadura no Brasil. Se você tem o maior líder político dos conservadores da direita do Brasil na masmorra por não ter feito nada, aí o que a direita vai fazer? Não vai fazer nada? Vai continuar com essa história fiada de... a história fiada não, tudo bem. Com a história de anistia, que é inócua, que não tem reverberação no Congresso Nacional, que o Hugo Mota não vai pautar? Ou vão dizer, existe uma ditadura persecutória e esse homem maior da perseguição chama-se Alexandre de Moraes e nós vamos empichá-lo? Era esse o discurso uníssono. Agora, se continuar querendo conversar e dialogar com como se fosse um burocrata diante de um carrasco, um torturador, aí você vai sempre ser torturado, vai ser sempre massacrado. Você está querendo dialogar com praticamente, mal comparando, o nazi-fascista dos anos 30, que é o Winston Churchill falou que não queria. Eu não vou dialogar com o Hitler, eu vou guerrear com o Hitler. Eu acho que a gente não chegou no momento que a gente precisa guerrear para depor ninguém. Não chegou nesse ponto, porque a gente tem instrumentos legais políticos de uma maioria conservadora que pode debelar essa ditadura, dirimir essa ditadura e restaurar a democracia. Mais uma vez, não fazem porque não querem. Com a eventual prisão do Jair Messias Bolsonaro, isso vai ficar muito mais claro ainda. A ditadura. O que a direita vai fazer contra isso? Não vai fazer nada? Vai continuar querendo dialogar com o Carrasco, que prendeu a maior liderança política do país? Vai continuar sendo subserviente aos desmandos do Tribunal Superior Eleitoral? É hora de unir, eu acho que deveria ser agora. Mas se o Bolsonaro eventualmente for preso, eu acho que seria a hora de estabelecer uma insurreição civil dentro dos moldes da democracia. O impeachment, o processo, entendeu? Com reforma do judiciário, com indagação, contestação e acariação de ministros. Ou seja, a gente, mais uma vez, está esperando os Estados Unidos condenarem alguém que a gente já devia ter condenado há muito tempo. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, Adriles, você apresentou recentemente na Câmara um projeto que tenta proibir as bets aí em São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dentro do meio evangélico, uma pesquisa recente aponta que 30% dos evangélicos usam, né, jogam lá os seus joguinhos, o tigrinho. O que é que isso pode resultar aí para o povo de São Paulo? 30% vota, mas 70% não vota. Todas as lideranças evangélicas e cristãs, denominação de Jesus que eu conheço, acham que o jogo é uma abominação. Abominação sem sentido. O jogo, eu não estou querendo proibir o jogo no Brasil. Eu sou um liberal. Liberal com um princípio conservador, ou seja, liberal com consciência social. Não é para dar liberdade para cometer crime ou qualquer coisa desse sentido. O jogo é um malefício, é um mal, tanto quanto o uso de droga, o uso de cigarro, o uso de álcool. Entendeu? A propaganda do cigarro é proibida. A propaganda do álcool é limitada. O uso de drogas como um todo é proibido. O Estado não tem jeito de dar exatamente um esclarecimento moral dos males das drogas, de todas as drogas, o indivíduo ia fazer outra coisa. Entendeu? Então você tem que limitar ou proibir a propaganda. O caso das bets é absolutamente maléfico. Entendeu? A maioria das pessoas vão perder, a maioria esmagadora das pessoas, se jogarem muito, vão ser arruinadas. E é o que está acontecendo, pessoas são levadas ao suicídio. Qualquer pessoa cristã, mais uma vez, o cristianismo não é só transcendência, mas é a ação social que leva à possibilidade de transcendência. Você tem que perceber o mal que o jogo faz às pessoas. Eu vou proibir o jogo? Não. Assim como não proibir o cigarro, não proibir o álcool. A única coisa que eu estou fazendo, que é para dirimir
esse mal são duas coisas, aliás. Proibir qualquer tipo de anúncio na cidade de São Paulo, em outdoor, em ônibus, em estádios, em ginásios, em escolas, qualquer coisa. Proibir expressamente qualquer tipo de publicidade de espaço público, de bet, e fomentar campanhas esclarecedoras por o efeito maligno do jogo nas vidas das pessoas, que todo mundo já deveria saber. Mas a gente vai reiterar, né? Então, é um princípio. Você está falando de 30%. Não é só 30% de evangélicos. São milhões de brasileiros. Dezenas de milhões de brasileiros que jogam, né? Eu não vou proibir o jogo. Dezenas de milhões de brasileiros, vou te dar outro número. Você sabia que a maioria, eu acho que da população que recebe Bolsa Família, joga compulsivamente, ou seja, são as pessoas mais pobres que jogam. Exatamente pela tentativa de sair da pobreza, se afundam na miséria. Mais uma vez, 99% das pessoas vão perder e vão se afundar na miséria. Quem não vê o caos social que leva à proliferação das bets é cego, mais uma vez, ou finge de cego, ou é canalha. Então tem que proibir, sim, no mínimo. Proibir, no mínimo, a publicidade exagerada. E a publicidade hoje domina futebolistas, influenciadores. É uma coisa horrorosa, é uma tragédia anunciada no Brasil que está acontecendo hoje. Eu estou tentando exatamente dirimir essa tragédia. Na contramão desse seu projeto, o senador Jorge Cajuru diz que se as propagandas da Bet forem canceladas, as televisões, as TVs vão sofrer muito com isso. E aí, como é que fica? Se virem! Se virem! Pode parecer cruel o que eu estou falando, mas não é cruel não, se virem! A vida inteira fizeram publicidade com outras coisas que não eram bets. Chegou um momento que, você lembra? Propaganda de Marlboro, parecia que era uma coisa sensual, atlética, saudável. Pô, quantidade de gente que morreu, conheço gente com embolia pulmonar, puxando ar, com câncer por causa de cigarro. Agora você vai voltar à propaganda de cigarro, porque eventualmente isso é bom para publicidade, é bom para as televisões, se virem. E outra coisa, eu vou te dizer uma coisa assim, a grande mídia hoje, para ter uma grande mídia censurada, anuente essa ditadura para retomar essa pauta, tomara que quebre mesmo. Você tem rede social, Cajuru. Tem rede social, tem meios alternativos de comunicação, tem meios alternativos de dramaturgia, que não são mais alternativos, são a maioria, não é à toa que eles querem proibir as redes sociais. Os grandes comunicadores hoje não estão na grande mídia. Não estão na Rede Globo de televisão. Se a Rede Globo, sei lá, falir, ou se algum clube de futebol falir, que se dane. Ou eventualmente, se quem não tem competência no meio liberal capitalista, não se estabelece. Se você não tem meio de bet para te patrocinar, arruma outro. Uma camisaria, uma loja de perfume, qualquer coisa. A única coisa que tem para fazer publicidade é bet. Entendeu? Por causa disso, por causa da sobrevivência de algumas emissoras de televisão, você vai ter milhões de pessoas arruinadas à beira da falência, à beira da ruína, à beira do suicídio. A afirmação do Cajuru é completamente irresponsável. Você está acompanhando a CPI das bets? Acha que aquilo vai dar alguma coisa? A CPI das bets é uma hipocrisia, né, o Israel? Pelo seguinte, quem regulamentou as bets é o Senado, Cacildo. Quem regulamentou as bets é o Congresso Nacional. Aí você chama o influenciador e chega lá o cara, infelizmente, com toda a razão, com todo o cinismo que lhe é peculiar, vai ser, Vargas. Quem regulou a minha atividade de fazer propaganda de bets foi o senhor. O que você está fazendo? É muita cara de pau do Senado fazer uma CPI de bet. É só regulamentar. Tenta fazer igual eu estou fazendo em São Paulo. Eles têm um poder muito maior que o meu. Proíbe a propaganda de bet. Proíbe a publicidade vinculada de bet. Agora chegar pro cara dar uma lição de moral e falar, não pode fazer isso porque você é influenciador. Ah, não, mas você pode fazer do ponto de vista legal porque eu deixei você fazer. Então tem uma consciência moral, então faça uma CPI contra o próprio Senado para eles tomarem decisões mais acertadas contra a jogatina no Brasil. Muito bem. Adriles, eu vi uma fala sua essa semana a respeito desse caso que aconteceu nos Estados Unidos, na embaixada, quando um casal de jovens judeus foram mortos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual o sentimento de ver essa guerra, né, Israel-Palestina há tanto tempo, e até quando isso vai? É uma coisa triste porque, primeiro, eu não acredito que exista uma guerra Israel-Palestina, tá? Existe uma guerra Israel-Hamas. Israel guerreia o Hamas. O Estado palestino livre, um modelo de Estado palestino livre, teve 12 ofertas de Israel para a Palestina, para a faixa de Gaza, para aquela população que ali está, né? Foram todas rejeitadas por movimentos terroristas que se julgam representar a Palestina, né? O Hamas, o Estado Islâmico, o Hezbollah, sei lá, mil outras que queriam exterminar Israel da face da terra. Não é? Queriam exterminar os judeus da face da terra. É isso que esse gente quer, tá lá na emenda do Hamas.
destruir judeu, acabar com Israel, from the river to the sea, Palestina will be free. O que quer dizer isso? Do céu ao mar, a Palestina será livre. Ou seja, Israel deveria ser toda arrasada segundo o princípio dessa gente que mata bebês, degola crianças, estupra mulheres, estupra homens, uma coisa horrorosa que eles fazem, né? Então, eventualmente, essa guerra de Israel que se defende contra um Estado tirânico, Estado terrorista do Hamas, infelizmente, por razões ideológicas, se estende culturalmente ao mundo inteiro. E aqui no Brasil, inclusive, o governo brasileiro é antissemita. Entendeu? Você tem gente como o Zé Genuíno, que é um petista clássico, que quer promover boicote a comércio judeu, coisa que o Hitler fazia lá nos anos 30. Entendeu? Você tem um cara que foi lá no Ministério de Direitos Humanos, acolhido pelo Ministério aqui do lulopetismo, que eventualmente disse que uma mulher estuprada que foi filmada lá equivale às fezes que ela veio evacuada na cara. É uma gente só. Você tem o Lula, que diz que Israel usa da prerrogativa de guerrear terroristas para matar mulheres e crianças. Isso é a afirmação do presidente da República. Ou seja, esse antissemitismo que matou esse casal de jovens na Embaixada de Washington é um antissemitismo promovido pela esquerda. Exclusivamente pela esquerda. Você pode saber, tem um esquerdista, ele vai estar falando mal de Israel, dizendo que Israel é genocida, que é assassino e está escondendo os crimes do Hamas. É isso que provoca antissemitismo, é isso que provoca perseguição a judeus. E aí eu não posso ser complacente, não posso fazer. A esquerda hoje se tornou o mal absoluto. Se você tem uma esquerda que retoma e revigora um antissemitismo que era sepultado desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus morreram, quem retoma esse antissemitismo é a esquerda brasileira e mundial. A bala que matou esses dois jovens, a explosão, se eu não me engano, é sair também da boca de esquerdistas, universitários, políticos, influenciadores, que demonizam o tempo todo Israel e criam uma inversão completa. Israel se defende de terroristas. Numa guerra, infelizmente, há inocentes mortos. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 80 milhões de inocentes, infelizmente. Entendeu? Israel tenta se precaver, tenta se assegurar a segurança do seu povo. O Hamas chega lá e coloca a cela terrorista do lado de orfanato, do lado de creche, do lado de escola. Eventualmente, infelizmente, vão morrer pessoas inocentes. Mas você não pode ceder ao terror dessa forma. Eu te falo, te respondo simplesmente com uma coisa mais simples. Se Israel demovesse as armas, se rendesse, Israel seria exterminado. Se o Hamas demovesse as armas, se rendesse, a paz seria conquistada. É simples assim. Mas essas pessoas, esses ativistas ideopatas insanos, não percebem assim, deturpam tudo e demonizam os judeus, não só de Israel, como do mundo. Então, quem assassina um judeu hoje também ajuda a assassinar judeus é o governo brasileiro, que são influenciadores de esquerda no Brasil e no mundo. Para a gente concluir, Adriles, o que o eleitor paulista pode esperar do seu mandato agora no segundo semestre de 2025? Já estamos entrando aí no segundo semestre. As minhas pautas são essas, né, meu querido? É cultura, educação e segurança pública. A minha pauta maior é a liberdade. A liberdade se insere por todos esses caminhos. No empreendedorismo, por exemplo, você desobstruir a atividade do empresário para ele ganhar mais dinheiro e dar mais dinheiro e dar mais emprego para a população. Ou seja, liberdade de empreender, liberdade de ir e vir numa cidade que possa ter uma segurança pública exemplar, liberdade de se expressar, de criticar e contestar autoridades públicas, como eu mesmo, entendeu? Liberdade no sentido mais amplo, de poder amar o seu país pelo aquilo que ele pode ser, pela crítica legítima que você pode ter e sem ter medo de, pela sua crítica legítima e necessária, ser preso, ser censurado, ser arrastado, que é o que acontece no Brasil. E através da educação e da cultura, por exemplo, que amplia a consciência do ser humano, você se torna mais livre. Eu fiz PUC, ô Israel. Eu só li literatura marxista. Isso também aprisiona a cabeça do sujeito. Não é à toa que a Globo se tornou num partido político exatamente pelo princípio de prisão das mentes de estudantes de jornalismo, se tornam militantes depois que saem da faculdade, porque só leem, como eu li, literatura marxista. Eu consegui sair disso. Mas não são todas as pessoas. A maioria das pessoas que sofrem lavagem cerebral não saem disso. E essas são as mesmas pessoas que hoje justificam a ditadura no Brasil. Você percebe como liberdade está incrustada na cultura, incrustada na educação, incrustada na segurança pública, incrustada no livre mercado. A liberdade salva as pessoas. E é essa liberdade que está sendo limitada aqui no Brasil. Então os meus projetos, as minhas emendas, os meus discursos, as minhas ações como homem público vão em torno da liberdade, para
libertar de vez o brasileiro dos grilhões, não só ideológicos, ideopatas, mas de todos os ressentimentos que eventualmente conduzem o brasileiro a uma prisão eterna. Então a gente tem que sair disso. Você mira Brasília em 2026? É uma possibilidade. É uma possibilidade ter conversas nesse sentido. Eu não faço muito segredo. Eu acho que o homem público, ele na vereança, né, como deputado, como senador, como presidente, como líder comunitário, como líder de bairro, a gente tem que estabelecer uma ação dentro daquilo que a gente pode fazer. Se eventualmente houver um consenso do meu nome para candidatura a deputado, pode ser. Obrigado, Adriles. Foi um prazer conversar contigo. Prazer é todo meu, querido. Grato para você, viu? Tchau, tchau. Valeu.